Nós estamos numa série de provérbios, uma série de 2 meses. Começamos semana passada e vamos até o final do mês de março. São 8 mensagens. Nós não vamos olhar versículo por versículo de todos os 31 capítulos de provérbios. Nós não vamos fazer isso nessa série. Nós estamos pensando temas que nós julgamos importantes para esse nosso momento agora. Nós poderíamos pensar muitos outros temas tão importantes quanto estes em Provérbios, mas nós escolhemos particularmente esses que nós estamos vendo nesses 2 meses, pensando no nosso atual momento como igreja, como país, como cristãos e cristãs no mundo em que nós estamos. E nós demos esse nome, Provérbios, a sabedoria de Deus, no mundo de falso conhecimento, tentando contrapor a sabedoria de Deus para uma vida sendo vivida para a glória dele e a pretensa ou pseudo-sabedoria da nossa sociedade, que, como nós vimos na semana passada, acha que sabe tudo, mas provavelmente ainda nem aprendeu como convém começar a saber algumas coisas, principalmente pensando naquelas coisas que transformam o coração, a alma e conduzem à vida eterna. Antes de começar, eu preciso dizer uma coisa. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a nossa Bíblia, ou quando você abre a sua Bíblia, você pode ter 2 posturas em relação a ela. A primeira, que é uma postura muito usual, é olhar para a Bíblia como um cabresto, como algo que Deus inventou só para tirar a graça das coisas. A gente pode olhar para a Bíblia e pensar, é um livro cheio de regras, sem nenhum sentido, que não tem nada a ver com o mundo que nós vivemos, que não foi escrita para um mundo pós-moderno, que não tem mais significado ou significância no ano de 2018, mas que por algum motivo serviu para as outras gerações. Talvez a Bíblia, para muitos, seja um livro que fez sentido para os nossos avós, nossos bisavós, mas que talvez hoje, numa sociedade como a nossa, que cada vez sabe mais, conhece mais, e que as pessoas têm vivido de uma maneira muito mais sábia, através do conhecimento que têm adquirido, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum trauma ou inquietação, talvez nesse tempo a Bíblia já não seja tão necessária assim, a não ser como um cabresto para as pessoas que precisam para não fazer besteira por aí. Essa é uma postura que a gente pode ter. Eu acho, inclusive, e é necessário dizer isso, que muito dessa visão com relação à Bíblia tem sim uma parcela de culpa na forma como alguns cristãos vivem a Bíblia. Porque há no nosso país muitos cristãos legalistas. E são aqueles que geralmente têm a postura do tipo, se você não vive do jeito que eu vivo, você vai para o inferno e eu vou pro céu. E a partir de uma postura como essa, é muito complicado você explicar que a Bíblia não é um livro feito para produzir gente chata que fica colocando o dedo na cara de todo mundo. Se para muita gente o único contato que ele tem com alguns cristãos é o contato de gente que fica pondo o dedo na cara dele para qualquer coisa que ele faça. Bom, mas essa é uma postura com relação à Bíblia. A outra postura com relação à Bíblia é ver a Bíblia como um manual que Deus deixou para mim e para você, para nós, conhecermos o caminho para a vida que é Jesus. E essa é uma forma totalmente diferente de ver a Bíblia. Nessa semana eu vi uma postagem de alguém dizendo assim, se você fizer tais coisas, você vai para o inferno segundo a Bíblia. Então tinha lá muitas das coisas, aquelas regrinhas que a gente vê lá no Antigo Testamento, sabe? Então estava lá. Por exemplo, tem um texto que diz que os homens não devem fazer a barba. Então, se você faz a barba, em tese, você vai para o inferno. Então, estava escrito lá. E aí, Fernando, nosso assessor aí para assuntos de filmagem, fez a barba semana passada. Então, Fernando estava salvo até semana passada. Aí, perdeu a salvação já na... Que dia que você perdeu a salvação, Fernando? Só para saber? Há 15 dias você perdeu a salvação por influência da sua esposa Cris. Bom, queremos agradecer, viu, Cris, por ter feito isso na vida do seu marido.
Então tem outras coisas lá. Por exemplo, Levítico diz que não pode comer camarão. Quem aqui já comeu camarão? Levanta a mão, quem já comeu camarão, então. Tudo pro inferno aqui, ó. Tudo pro inferno. Alguém aqui, carne de porco? Toicinho, panceta, leitoa, todas as baconzitos, todas aquelas coisas maravilhosas. Baconzitos não é porco, né? Baconzitos é porco, né? É mais ou menos? Ah, que pena. Mas eu considero como sendo porco. Então, comer o porco já vai tudo pro inferno. Usar roupa com 2 tecidos diferentes. Sabiam que tem isso? Não, né? Não pode usar roupa com 2 tecidos diferentes. Então, você costurar, tipo festa junina. Que você dá aquela remendada assim, pra fim daquilo lá, festa junina, foi pro inferno. Então, o que mais que tem lá? Trabalhar no sábado. Alguém aqui? Alguém trabalhou ontem? Juliana, inferno. Mais alguém? Mais alguém trabalhou ontem? Ok, mais alguém? Cris trabalhou ontem? Ó, Cris do inferno, olha que susto. Depois do que fez com o Fernando, foi o Fernando que falou, não, vai trabalhar assim no sábado, amor, vai trabalhar. Me fez fazer a barba, vai trabalhar no sábado. Então, uma série de regras que são pinçadas da Bíblia, que a pessoa colocou lá, mas para provocar mesmo, para dizer, olha, tá vendo? O pessoal que acredita na Bíblia é tudo louco, porque se você vai seguir a Bíblia à risca, então não tem jeito, então todo mundo tá pro inferno. Uma coisa interessante é que uma pessoa que entendeu isso, ela entendeu uma parte só. Porque eu poderia até dizer o seguinte, eu concordo. Se você ler a Bíblia de maneira literal, não sobra um. Não sobra. Porque não vamos nem pegar essas regras aí, vai. Você pode falar assim, não, mas essas regras passaram, não tem nada a ver com o cristianismo. Então tá bom, vamos para o cristianismo. Vamos pegar Jesus. Vamos estabelecer só Jesus. Jesus diz assim, se alguém der um tapa na sua face, você dá outra. Quem aqui já fez isso? Jesus diz para orar pelos nossos inimigos, mas orar para que Deus abençoe, de verdade. Ele também não faz isso. Jesus diz para perdoar. Perdoar sem limites, até 70 vezes 7 num dia. Ele não está estabelecendo limite, porque 70 vezes 7 era uma figura de linguagem para falar zilhão de vezes. Se alguém perguntar assim, quanto deve perguntar? Ao invés de eu falar 70 vezes 7 hoje, eu falo, deve perdoar 1 zilhão de vezes. Que é uma forma de dizer, olha, não tem limite. Porque se Deus não limitou perdão, você não tem direito de limitar perdão para ninguém. E quem aqui faz isso? Não, gente, não faz isso. Sei lá, outras coisas. Você vai vendo lá o Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai mostrando que a gente não dá conta de fazer o que é básico. É por isso que a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Jesus fez tudo isso em nosso lugar. Ele foi a única pessoa na história que fez tudo isso. Que cumpriu toda a exigência. A Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a exigência da lei. Tanto é que Paulo, o apóstolo, escreve assim, o fim da lei é Cristo, para justificação, justiça de todo aquele que crê. Paulo não está dizendo que a lei acabou. Ele não diz isso. Ele diz, a lei foi cumprida. E o fim, o cumprimento da lei é Cristo. Então, por exemplo, muitas das leis da Bíblia valeriam para hoje? Muitas das leis da Bíblia, sim, valeriam para hoje. Só que com uma diferença para nós cristãos. Nós que estamos em Cristo e confiamos em Cristo, confiamos que Ele já cumpriu toda a lei em nosso lugar. E quando Ele morre na cruz, Ele cumpre também a lei que diz que todo aquele que peca deve ser morto. Mas Ele não fez isso e morreu. Então, por que Ele morreu? Sim, é porque nós cremos que a morte dele é uma morte vicária, que acontece no lugar de todos que pecaram, como eu e como você. E essa é a história da Bíblia. Essa é a história da Bíblia. Então, a Bíblia não é a história de um livro oprimindo você. É a história de um homem que cumpriu toda a lei de Deus em nosso lugar, morreu em nosso lugar, e oferece de maneira gratuita e eterna a salvação para aqueles que vivem nele e que creem nele. Qual é o único requisito? O único requisito é crer no coração que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus e que ele ressuscitou dentre os mortos.
Aqueles que creem e confessam isso, é dado a eles, por crerem em Jesus, a vida eterna. Eu tenho muita dificuldade para olhar para a Bíblia como um livro de regras que oprimem, tendo como base a crença de que a Bíblia é a história de Jesus. Há muitas formas, então, de você se relacionar com Deus. As duas principais. A primeira de maneira muito legalista, crendo que ele está olhando para você e pensando assim, ó, a hora que você der uma bobeada, eu vou arrebentar você. Ou então a segunda, que é saber que Deus olha para nós, para aqueles que estão em Cristo, e vê em nós a imagem de seu Filho Jesus. O que significa que ele nunca vai pesar a mão, o que significa que ele nunca terá ódio daqueles que estão em Cristo e se relaciona conosco de maneira amorosa. E esse Deus que se relaciona conosco de maneira amorosa, deixa esse manual de instruções pensando numa vida sendo vivida para a glória dele e uma vida sendo vivida dentro de padrões que ele quer para nós. É por isso que cristãos que compreendem a Bíblia não vão olhar para a Bíblia e pensar assim, ah, não, é muito chato isso daqui. Não, essa é a história da vida verdadeira e eterna. E eu quero descobrir como é que isso vai acontecendo em todos os dias da minha vida, em cada dia do ano que eu vou vivendo. Provérbios, então, é um dos livros em que a gente mais vai encontrar pequenos ditados e orientações para que essa vida aconteça. Nós vimos na semana passada o princípio disso quando estava escrito lá no capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor, temer a Deus, é o princípio, é o início de qualquer sabedoria. E agora, então, nós vamos para um outro texto e vamos conversar sobre algumas coisas a partir dele. Antes, eu quero lembrar de um filme que eu acho que a maioria aqui assistiu. Quantos aqui assistiram O Amor é Cego? O Amor é Cego, quantos aqui assistiram? Talvez você não lembre pelo nome, mas como é que é o nome do ator lá, do Amor é Cego? Lá, o Black Jacks. E a atriz lá é a... Como? Como é que é? As Gwyneth Paltrow. Tem lá. Então, para você que está nos assistindo aí pelo YouTube, aí você pode pesquisar aí, quem está nos ouvindo pela internet. O Amor é Cego é um filme de Black Jack e Gwyneth Paltrow, que acontece assim. O Black Jack, ele faz um cara muito superficial, que ele analisa as pessoas pela aparência, principalmente mulheres. Então, ele se relaciona apenas com mulheres que são assim, esteticamente estonteantes, para usar umas palavras mais comedidas, tendo em consideração que a minha esposa está aqui. E aí, então, ele é uma pessoa muito superficial, totalmente superficial, até que ele encontra um cara que hipnotiza ele, dá uma hipnotizada nele. Mas como é que funciona a hipnotizada? Significa que ele é hipnotizado e a partir daquele momento ele consegue ver a beleza interna das pessoas. Então, ele olha para as pessoas e ele consegue ver o rosto das pessoas de acordo com a beleza que a pessoa tem no coração e na alma. Mas ele não sabe disso, ele é hipnotizado sem saber. Aí ele sai daquela sessão ali de hipnotismo, ali, uma coisa meio louca, aí ele encontra uma mulher, que é a Gwyneth Paltrow. Que é uma mocinha, eu diria o quê? Média, né? Bom. De manhã eu falei que ela era linda, aí eu não almocei, né? Então, pensando na possibilidade de jantar hoje, uma moça aí, né? Uma irmã, diria até. Oi? Simpática, muito obrigado. Acho que essa é a palavra, viu, Joed? Simpática. Jaiara tá assim, então você acha simpática? Ah, nossa. Bom, aí ele encontra ela. E ele começa lá, canta assim, ela recebe a cantada e já dá um 6, já vai um 9, um 12, ele convida para um jantar e ela convida para um café da manhã. Vocês entenderam? E aí ele fica assim, porque ele pensa assim, mas, puxa vida, uma mulher... Ele, né? Uma mulher dessa, assim, dando bola para mim, não sei o quê. E aí ele quer mostrar para todo mundo que ele tá saindo com a Gwyneth Paltrow lá.
E aí, então, ele vai apresentar para um amigo dele. O amigo dele, quando vê ele com ela, o amigo não está hipnotizado, ele vê quem ela é fisicamente. Essa é a parte do filme que eu não gosto. Porque como é que a mulher é de verdade sem se não fosse a beleza interna? Ela é, como é que eu posso dizer? Fofinha no caso, assim, gorda, bem gorda mesmo. E aí todo mundo olha para ele e ele fez uma propaganda dela, falando assim, é uma mulher maravilhosa, linda. E aí o pessoal olha, é uma mulher de parar o trânsito, aí o pessoal tira essa fala de parar o trânsito mesmo, né? Porque até ela passar, né, demora para ela passar, ela preenche a avenida inteira, tem que parar todo. E, bom, e esse é o filme. O filme parte, então, do pressuposto de que há pessoas que estão tão preocupadas com o exterior que não conseguem ver o interior ou se preocupar com ele. Há pessoas tão preocupadas com a estética que estão deixando de lado a construção de um bom coração, a construção de coisas que realmente são fundamentais porque são eternas. Eu acho que esse filme, O Amor é Cego, reflete muito do que a nossa sociedade tem vivido e que eu chamo de geração vitrine, que é a geração que está muito preocupada em produzir algo para que as pessoas que estejam passando vendo. E que às vezes essa produção só acontece para esconder o que de verdade está no coração. Por exemplo, a gente deveria se perguntar, se nós estivéssemos nesse filme, como é que o Black Jack veria a gente? Se ele pudesse ver o nosso coração e a nossa alma. E se o nosso coração e a nossa alma fossem transfigurados no nosso rosto, como é que seria o nosso rosto? E o que as pessoas diriam ao olhar para nós, descobrindo quem nós somos de verdade? Por quê? Porque isso que nós mostramos, o shape é uma construção que, quer você goste, quer não, vai ser deteriorada pelo tempo, por mais esforço que você possa fazer. No entanto, aquilo que nós trazemos no coração, segundo a Bíblia, quando bem construído, vai durar para toda a eternidade. Mas nós nos preocupamos e pensamos muito mais naquilo que as pessoas podem ver do que naquilo que nós sabemos que Deus se importa e quer ver em nós. Então o texto de Provérbios 3, versículo 7 e versículo 8, que é o texto que nós vamos meditar nessa noite, diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. O texto começa dizendo assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu vou voltar aí daqui a pouco. Diz também, tema ao Senhor. Nós vimos na semana passada que temer a Deus é o princípio da sabedoria. Uma coisa importante, temer a Deus não é ter medo de Deus. Porque medo é uma relação que com Deus é muito complicada. Por quê? Se eu poderia ter medo de Deus se eu soubesse que Ele poderia ou iria pesar a mão sobre mim, o que não acontece mais em Cristo. O temor tem muito mais a ver com o senso de... tem a ver com você saber o seu local nessa relação. Deus é Deus e eu sou servo. E como servo, eu sei o meu lugar nessa relação. Talvez para nós, dessa geração mais atual, seja difícil compreender isso, porque nós perdemos o que a geração anterior tinha, ou os que as gerações anteriores tinham, que é esse senso de respeito com os mais velhos, aquela noção de hierarquia. Então, mais ou menos, o temor tem a ver com essa noção de quem Deus é e de quem eu sou, e que eu não posso me comparar a Deus. Então eu temo, sei que Ele manda, sei que Ele ordena, mas sei, ao mesmo tempo, que Ele é um Pai amoroso. Mas é um Pai amoroso cujo amor não me dá autorização para desrespeitá-lo. Eu não vou chegar dando um tapa nas costas de Deus. Isso não vai acontecer. Eu sei que Ele é amoroso, mas eu temo, tenho um respeito, não medo. E aí o texto diz, e evite o mal. Quase que o autor está trabalhando a mesma ideia, pensando assim, olha, se você teme a Deus, e sabe quem Deus é, e sabe o que Ele fez, você naturalmente vai viver uma vida em que você vai tentar evitar o mal. O que eu gosto desse texto é que esse texto em específico é muito realista, porque veja só, o texto não diz assim, tema ao Senhor e não peque. Note isso porque isso é importante.
O texto não está dizendo tema ao Senhor e não peque. Ele está dizendo tema ao Senhor e evite o mal. Porque muito provavelmente o autor sabe, não, você vai pecar. Conhecendo os seres humanos como nós conhecemos, a gente sabe, nós vamos pecar. Mas é diferente quando você peca como fruto de um planejamento para o pecado, quando, como você peca, como consequência de ainda não estar plenamente pronto, como apenas acontecerá quando o Senhor Jesus voltar. A ideia é, viva de uma tal forma que você vá se prevenindo das coisas. Ao mesmo tempo que nós usamos o texto lá da carta de João, lá no Novo Testamento, quando ele diz assim, olha, gente, tudo que a gente está escrevendo aqui na Bíblia, a gente escreve para que a gente não peque. No entanto, se alguém pecar, lembre-se, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele é o nosso advogado que defende a nossa causa. Ou seja, se você pecar, não entre em desespero. Se você pecar, confesse o seu pecado a Deus e vida que segue. Confie no perdão e confie na graça. Mas não viva uma vida totalmente alienada. Olhe para o texto, por exemplo, de Provérbios e entenda, eu temo ao Senhor e evito o mal. Paulo, inclusive, diz numa das suas cartas, fuja, inclusive, da aparência do mal. Se algo apenas parece ser mal, fuja disso. Por quê? Porque você não deve ser sábio aos seus próprios olhos. O que faz o sábio segundo os seus próprios olhos? Ele olha para uma situação perigosa, ele olha para diversos momentos em que ele sabe que ali pode ser uma armadilha, e como é que ele pensa? Ele pensa assim, eu dou conta disso. Ele passa a confiar em si, confiar na sua própria força, confiar na sua destreza, e a gente sabe muito bem, né, gente? O que vai acontecer? Sei lá, é mais ou menos quando você está numa dieta e você fala assim, eu estou de dieta, mas eu vou para o aniversário e eu vou comer 3 salgadinhos. Você volta como da festa? Rolando. Porque você comeu 60 coxinhas, 47 esfirras, 200 brigadeiros. Por quê? Porque você estava num ambiente perigoso para aquilo que você estava, em tese, querendo evitar. Mas você confiou em quê? Não, eu vou confiar em mim. Eu nunca consegui resistir a isso em toda a minha vida, mas dessa vez eu vou conseguir resistir. O texto bíblico diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não confie em você mesmo, porque isso não vai dar certo. Há um outro texto da Bíblia que é muito citado, e citado de maneira errada, que diz assim, maldito o homem que confia no homem. E eu já vi um monte de gente dizendo assim, olha, tá vendo? A gente não pode confiar em ninguém nessa vida. Porque, inclusive, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. No entanto, essa não é a interpretação do texto. O texto não está dizendo assim, maldito o homem que confia no homem. Está dizendo, maldito o homem que confia no homem. Maldito aquele que confia em si mesmo. Porque não vai dar certo. Então, veja o que Provérbios está dizendo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tenha a noção exata de quem você é. Tema a Deus, que sabe também quem você é e que quer conduzir você a um caminho de vida eterna. E para que isso aconteça, algo que se espera de você é que você, pelo menos, evite o mal. Agora, veja a segunda parte do texto. A segunda parte do texto dessa noite diz assim, se você fizer isso, você vai ter saúde para o corpo e vigor para os ossos. Eu acho que algo que nós temos negligenciado no mandamento bíblico é a possibilidade de descobrirmos que o texto bíblico foi escrito para dar saúde para a gente. O que nós precisamos como povo de Deus é voltar a crer que o que Deus escreveu na Bíblia, escreveu pensando de verdade no nosso bem. Para a gente compreender isso, eu preciso lembrar algumas coisas que são muito recorrentes no nosso tempo e que têm a ver com essa geração vitrine. Há algumas coisas que nós somos incentivados e provavelmente cada vez mais seremos incentivados no mundo que nós vivemos. A primeira coisa é, você recebe propaganda diária e o dia todo para se alimentar bem.
Antes de entrar nesse assunto, eu sei que eu não sou o padrão de boa alimentação. Eu sei disso. E eu não vou aqui defender o meu padrão de alimentação, porque o meu padrão de alimentação não é padrão de alimentação. Mas vamos pensar no padrão de alimentação que é vendido para nós hoje. Primeira coisa que você precisa descobrir sobre o padrão de alimentação do tempo que nós vivemos. Você não tem dinheiro para isso. Essa é a primeira coisa que você precisa descobrir. Porque segundo o padrão de alimentação do nosso tempo, para você ter uma vida saudável, você tem que comer o quê? Vamos lá. Vamos pensar em coisas que você tem que comer para você ter uma vida saudável. Você precisa comer castanhas, nozes, castanhas e aqueles negócios, tudo lá. Que se você conseguir um bom preço, você vai conseguir a mais ou menos R$70 o quilo. Dependendo do que você escolher, R$ 129,90. Pesquisa recente de mercado. Por exemplo, você pode escolher castanha de caju. Castanha de caju, quanto será que custa castanha de caju? Você não pode comer só castanha de caju também. Você tem que fazer um mix. O pessoal chama de mix de... Como é que chama? Mix de castanhas. Que inclui castanha do Pará. Deve ser o quê? 90 o quilo. Castanha de caju, que deve ser uns 60, que é mais barato. Macadâmia, R$297 o quilo. Uma macadâmia, um negócio desse tamanho aqui. Cada uma você vai pagar uns R$5. Aquilo ali, você fala, não sei se eu compro macadâmia ou ouro hoje. Você acorda de manhã e fala, e hoje, hein? Não sei se vou comprar macadâmia ou investir na bolsa. Porque basicamente é a mesma coisa. Então você tem que comer isso. Assim, eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que isso é você. Aí, o que mais? Aí tem os pó lá, tem os pó. Os pó bom. Tem a tal de chia lá, chia. O chia que é boliviana, né? É isso? Não, é peruana. De onde que é chia? A quinoa. Quinoa que é? Quinoa é o pó boliviano bom. Basicamente... Aí depois o pessoal fica... Aí depois o pessoal dá fica brigando com a gente, aí não sabe por quê. Mas tem a quinoa... semente, né, pó? Poxa, Cris. Bom, tem a quinoa, tem chia. O que mais que tem aí, gente? Linhaça. Você coloca linhaça em qualquer coisa. Olha, ela é a antítese do bacon. Você errou qualquer receita, põe bacon, fica bom. Acertou qualquer receita, põe linhaça, estragou. Bom, aí tem mais. Tem chia, tem linhaça, tem aqueles pó de não sei o que de arroz. Por favor, me ajudem, gente. Priscila, nossa assessora para o assunto. O que tem? Farinha de arroz. Tem farinha de tudo, farinha de arroz. E era tão gostoso naquela época que tinha a farinha do milho. Você pegava um prato de feijão, enchia um prato de feijão, põe uma farinha do milho, dá uma misturada, umas gotinhas de pimenta. Não, aquilo ali, por que acabou isso, gente? Cadê? Vai fazer agora farinha de arroz pra quê? Farinha de arroz? Aquela farinha de arroz cai no chão, toma 3 meses pra conseguir limpar. Entra tudo e canto. Aí tem isso daí também. O que mais que tem que você pode comer para ter uma alimentação saudável? O que mais? Leite de arroz, muito bom. Leite de arroz. Aí ficou pensando, como é que ordenha o arroz, né? Leite de arroz, leite de... É um monte de coisa. Olha, leite de amêndoas. Como é que é? Xilitol? É um adoçante isso daí? E açúcar tem bastante agora. Olha, eu lembro quando era criança, era aquele açúcar cristal cheio de formiga, e só que tinha, não era aquilo que tinha. Os açúcares de hoje são tão ruins que nem a formiga quer, você pode ver. Os açúcares de hoje são tão ruins, você joga no chão, a formiga fala, eu não vou comer isso daí. Eu não sou tonto, não vou comer isso daí não, pode ver. E eu tenho pra mim o seguinte, que se a formiga não vai comer, você não deve comer também. Porque a formiga entende as coisas, Bom, porque se cair, por exemplo, se cair uma bomba atômica e acabar com o mundo, quem que sobrevive? Formiga e barata. Então vamos ficar atentos aí no que esse pessoal come. Acontece que eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. Embora a gente brinque com isso, não tem nenhum problema. E se você fala assim, eu vou me alimentar daquilo que é saudável, ok, é uma opção sua, você pode fazer isso sem problema nenhum e você não vai estar pecando em fazer isso. No entanto, se a preocupação com uma alimentação saudável para dar saúde para o seu corpo
for maior do que a preocupação de alimentar-se diariamente com a palavra de Deus, aí sim você vai ter algum problema. Porque nenhum cristão que se preze vai ter uma preocupação com a alimentação saudável para o corpo maior do que a preocupação por uma alimentação saudável para o coração. E a alimentação saudável para o coração, para a alma, você só vai encontrar na palavra. O problema é que nós vivemos numa sociedade que diz que você, para ter saúde e para ter uma vida boa, para ter uma vida de qualidade, precisa, em primeiro lugar, se alimentar bem. E daqui a pouco eu vou voltar para aí. A segunda coisa que dizem que nós precisamos fazer para ter uma vida saudável, uma vida longa e uma vida com qualidade é, além de alimentar-se bem, fazer o quê? Fazer exercícios. Porque se você não fizer exercício, provavelmente você vai infartar uma hora ou outra. Ok? Já ouviram isso? Ah, mas você vai infartar. Aí tem um AVC, vai reclamar do quê? Aí é tudo que o pessoal vai falando aí. Eu, como gordo, já ouvi tudo isso. Olha, porque do jeito que você tá, hein? Tá caminhando para a morte. Basicamente até o que eu espero, porque assim, eu olho para as pessoas magras e falo, não é por falar, mas eu até queria dizer aos magros aqui, não sei, eu sei que é uma informação meio estranha de falar para os magros, mas vocês vão morrer, viu? Vocês vão morrer, e digo mais, é capaz que uma questão de probabilidade matemática eu esteja aqui no velório de alguns magros. Aí eu vou falar assim, adiantou não comer? Olha aí. E aí nós temos agora os exercícios que eu vejo o pessoal postando aí, que são os exercícios do momento. O exercício do momento qual é? O CrossFit lá. Então CrossFit nós temos como é que fala? Crossfitters. Nós temos crossfiteiro aqui na nossa igreja. Basicamente, o que é o CrossFit? Eu vou explicar de uma maneira muito rasa, eu sei, mas é assim. Você vai para um lugar, eles torturam você, até você quase morrer, aí eles falam até amanhã. Aí você volta para casa, aí você volta. Então, CrossFit, basicamente é isso, assim. Eu fico imaginando o Hitler, ele olha o pessoal fazendo CrossFit e fala, olha, mas se eu tiver... Ai, gostei. Então, CrossFit é isso. Aí você tem, sei lá, ou tem o pessoal que corre, o pessoal que gosta de correr. Eu vejo vocês colocando lá, como é que chama aquele negocinho lá de corrida que o pessoal coloca lá, o aplicativo lá, o Strava lá, o pessoal coloca lá, sei lá, 1 hora. Teve gente aqui da nossa igreja essa semana aí correu em 1 hora, um pouco mais de 10 quilômetros. Eu falei, ai, tá bom, tá legal. 10 quilômetros aí por hora, tá interessante. Eu vou fazer o meu, você vai ver só, vai dar ali 3 quilômetros por hora, porque eu não tenho muita pressa para ir até o açougue e comprar carne. Eu vou pensando, eu vou comprar o que de carne? Então eu vou nessa velocidade do tipo homem pensando, homem raciocinando. Chega lá, você para, olha, volta. Eu vou começar a fazer isso também, vou começar a colocar os meus resultados. Então você tem o pessoal lá correndo. Quem mais você tem, pessoal? Que são os exercícios aí do momento? Tem o CrossFit, tem o quê? A Pilates. Pilates é legal. Pilates é legal. Por que eu não faço Pilates? Porque eu amo minha coluna. E eu olho para aquilo e falo assim, vai quebrar. Não é possível que Deus tenha criado o ser humano e pensou assim, vai fazer Pilates. Eu penso assim, o inimigo falando, e Pilates, hein? Essa foi alguma reunião que deve ter tido no inferno. O pessoal pensou assim, o pessoal está começando a ficar bem. O que a gente vai fazer? Um demônio falou assim, que tal Pilates? Aí o diabo falou, ai, legal, tô brincando, se você faz Pilates, estamos orando por você. É claro que eu tô brincando, e nenhuma dessas coisas são ruins. Não estou dizendo isso. Faça o que você quiser, não tem crise nenhuma. E também se não quiser fazer, também não faça. O que eu estou dizendo é que nós somos ensinados a nos exercitar para aumentar a nossa qualidade de vida. Mas nós não somos ensinados a nos exercitar espiritualmente, porque isso não conta no shape. E nós somos de uma sociedade que o que conta é shape.
não conta coração. Então ninguém está interessado em fazer propaganda para que o seu coração seja alimentado, para que a sua alma seja alimentada. Todo mundo está preocupado em fazer com que a vitrine pareça legal. E deixa eu voltar, eu não estou dizendo que vitrine legal é pecado. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Não, eu estou dizendo que se esse é o alvo da vida que se leva, então você passa a ter um problema de prioridade. Porque qualquer coisa que esteja em nossa vida acima de Deus, acima de Cristo e de sua palavra, passa a ser inevitavelmente um ídolo para nós. E nós vamos gastar muito mais tempo, esforço e dinheiro nessas coisas. E talvez isso vá revelando quais são os reais ídolos que estão sendo construídos em nosso coração. Muito embora, quer a gente goste, quer a gente não goste, nós precisamos reconhecer que, no final, e talvez o nosso mundo caminhe para compreender isso, mas não faça propaganda disso, há outros fatores muito mais decisivos e determinantes com relação à saúde, inclusive física, não apenas espiritual. Quer ver só? É comprovado, já por várias pesquisas, que um dos fatores que produzem câncer no ser humano é, entre outras coisas, falta de perdão. É comprovado que pessoas que têm dificuldades de perdoar têm possibilidade maior de ter câncer e problemas cardíacos. Isso é comprovado. Há já comprovações enormes do poder e da influência da oração na saúde do ser humano. Tanto é que eu me lembro que quando eu fui ordenado pastor, nós tínhamos muitas dificuldades para conseguir, inclusive, fazer visita hospitalar. Então você tinha que chegar no hospital, você tinha que apresentar sua carteirinha de pastor, o cara iria avaliar quem era você. Em alguns hospitais você tinha que fazer um cadastro. Era feito para evitar que religiosos fossem a hospitais. Hoje, pastores recebem telefonemas de responsáveis por hospitais dizendo assim: vocês não têm um grupo da igreja que pode vir aqui? Porque nós estamos precisando de gente para orar. Por quê? Porque já há pesquisas comprovando que quando pessoas em hospitais recebem oração, a alta, na média, acontece antes. E como? A gente sabe que, na verdade, muita gente não faz isso porque eles têm bondade no coração. O que é interessante para o hospital? Interessante para o hospital é a movimentação aí para gerar uma série de coisas. Então, nesse aspecto, eles estão pensando, inclusive, talvez no lucro. Mas por trás disso está uma orientação do tipo: oração faz bem para a saúde. Perdão faz bem para a saúde. Há uma outra coisa interessante quando a gente fala de qualidade de vida, fala de saúde. Qual é a doença que mais vai matar no século que nós estamos vivendo? Depressão. Depressão e as suas doenças associadas. É o que mais vai matar. Um outro fator importante. Depressão e as suas doenças associadas já matam mais que doença cardíaca. As pessoas morrem mais de depressão e de suas doenças associadas do que de infarto. Daqui a pouco você vai ter aquele tiozão do churrasco, aquela barriga de 60 litros de chopp, do lado do caixão de um cara, um shape totalmente bonitão, falando assim: aí, tivesse comido churrasco, certeza que não estava aí. Ia ser mais feliz, estava tranquilo, estava aqui comigo agora, falando dele. É por isso que eu digo, brincando, que você não conhece ninguém que morreu fazendo churrasco. Pode ver, você não conhece. Olha, jogando bola. Jogando bola, você tem vários casos. Tá lá o tiozão sentado comendo um churrasco, vendo o cara fazendo corrida, foi, hein? Agora, pensa um pouco. Que livro você conhece que tem orientações claras a respeito de depressão, ansiedade e congêneres? Qual é o livro que você indicaria para alguém se a pessoa falasse assim: a minha depressão acontece porque eu não consigo, dentre outras coisas, achar um rumo para a minha vida?
Que livro você indicaria para essa pessoa? Talvez a resposta para nós cristãos não seja lá muito estranha. Eu não estou dizendo com isso, e é bom falar, que se você tem depressão, você não deve procurar um médico, você não deve procurar uma orientação, talvez uma terapia, mas talvez você escute na terapia, talvez você escute de algum médico, alguém dizendo para você assim, olha, você precisa procurar alguma coisa para o seu coração. E eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque eu já disse isso aqui várias vezes, eu quero repetir, há mais ou menos 9 anos, eu tive uma séria crise de ansiedade que me levou a uma síndrome do pânico, que precisou ser intensamente tratada durante vários anos, e agora eu sou aquele cara assim, eu sou aquele cara de alta, porém, como eu tenho a tendência à ansiedade, eu sou aquele cara de alta, mas que tem que estar olhando para si mesmo todos os dias e atento às suas ações e reações. Eu não sou mais aquela pessoa que precisa de medicamento por causa disso. Mas eu também sou aquela pessoa que tem que estar sempre atenta para saber, olha, se precisar, você vai procurar ajuda, porque o bicho pode pegar. E eu me lembro, e muita gente aqui me acompanhou nesse tempo, eu lembro que num dos primeiros médicos que eu fui, e eu estava naquelas crises, achando que ia morrer, achando que ia infartar, eu me lembro de ir para um médico, eu sentei lá, e ele perguntou quem eu era, o que eu fazia, como é que era a minha vida, e não sei o quê, perguntou tudo. Aí esse médico espírita disse assim, olha, você vai tomar remédio, você precisa tomar remédio, seu organismo entrou em crise aqui, precisa acertar a química do organismo, deu uma descontrolada, você vai ter que fazer umas terapias, porque você precisa soltar algumas coisas aí, mas sabe o que você precisa? Você precisa orar mais. Você precisa orar mais. Vai, tonto. Vai. Porque às vezes é necessário a gente levar umas bordoadas dessa para entender que sim, a Bíblia tem soluções, inclusive para a nossa saúde do corpo. Veja que Provérbios está dizendo. Se você fizer isso, você vai ter saúde para o corpo e vigor para os ossos. O que o texto está dizendo é, a palavra de Deus, quando começa a trabalhar em nós, produz saúde em nós de dentro para fora. No entanto, nós vivemos numa geração que está nos ensinando para que a gente se preocupe com o shape, com o visual. A geração vitrine tenta maquiar o nosso rosto para justamente evitar que as pessoas vejam o nosso coração, que é o que a Bíblia justamente diz que nós não devemos fazer, porque se nós entrarmos nessa loucura, nós nos tornaremos hipócritas. Gente com um shape invejável e com um coração horroroso diante de Deus. No entanto, a gente não pode esquecer que diante de Deus, o que importa é o nosso coração. Nós não podemos cair no erro do profeta Samuel, lá no Antigo Testamento, quando ele é comissionado por Deus para procurar um novo rei. Diz a Bíblia o seguinte, Saul, que era o rei de Israel, estava fazendo umas besteiras atrás de besteira, que Deus falou assim, eu vou tirar esse cara aí. Aí Deus falou para Samuel, que era o profeta dele, olha, você vai para uma cidade X, na casa de um cara chamado Jessé. Esse Jessé tem 8 filhos. E eu escolhi um dos seus filhos para ser o próximo rei. Então você precisa ir lá para ungir. Aí Samuel falou, quem é? Aí Deus falou assim, quando você chegar lá, eu mostro quem é. Não fica perguntando antes. Imagine perguntar quem é. Deus vai criar um Facebook na hora? Fala, abre aí o perfil. É isso aqui. Você vai lá que eu mostro, mas que coisa. Aí Samuel foi. Aí Samuel chega na cidade, ele era o profeta, ele era um cara muito famoso. E profetas, quando chegavam na cidade, o pessoal da cidade ficava morrendo de medo, pensando assim, será que a gente pecou tanto que Deus já enjoou da gente, vai mandar a chuva de meteoros que vai cair bem aqui? Quando eles viram Samuel chegando, foram correndo falar para Samuel assim, Samuel, você está vindo aqui a missão de paz? Aí Samuel falou, sim, eu estou vindo aqui porque Deus falou que aqui da cidade vai sair o próximo rei na casa de Jessé. Aí foi todo mundo correndo para a casa de Jessé, é uma festa, o pessoal jogou Jessé para cima, Jessé, oh. Aí tal, e aí o pessoal se preparando, fizeram lasanha, rondelli, mix de castanhas, fizeram tudo que enche um bom prato. Aí Samuel chegou lá, falou, toma aí, é nós aqui, quero até comunicar aí o senhor Jessé que o filho seu aí vai ser o próximo rei aí, hein, próximo rei. Aí o que Jessé fez? Ele escolheu o filho mais bonito. Falou assim, já sei quem é.
É o mais bonito. E quem, olha só, você vê como a Bíblia é perfeita no que faz. Quem era o mais bonito dos filhos de Jessé? O primogênito. Essa é uma tradição que tem se perpetuado aí no decorrer dos tempos. Isso tem continuado, é uma forma, é bíblico isso, né? Então, quero dizer para vocês aqui, os primogênitos, que Deus fez nós assim. Então, é fazer o quê? Bom, se você não... Ah, mas eu não sou primogênito. Botox. Aí, Samuel viu o primogênito e falou assim, é esse. Aí Deus falou assim, não é. Aí Samuel falou, ó, Jessé, não é esse, traz o outro. Aí Jessé traz o segundo mais bonitão, aí que era o segundo da fila, que era o segundo. E aí Samuel fala, ah, é esse. Aí Deus fala assim, não, não é esse. De jeito nenhum. Aí Deus fala assim para Samuel, Samuel, você está correndo o mesmo erro de todo mundo. Vocês não aprenderam nada, né? Porque Saul era o rei que estava sendo destituído. E por que Saul foi escolhido rei? A Bíblia diz que quando eles foram escolher o primeiro rei, eles colocaram o povo num vale para escolher um homem que seria rei. E a Bíblia diz assim, do ombro para cima, ninguém se destacava tanto quanto Saul. O pessoal olhou para aquele homem que do ombro para cima... Você entendeu o que a Bíblia diz quando do ombro para cima... Né? Era o Jesse Valadão de Israel. Não pode falar. Jesse Valadão não pode. Ah, mas pensando aqui nas gerações... Bom... Bom... Ei lá. Sei lá, o Brad Pitt lá da época. Se quiser que... Não vai precisar. Bom... Aí, o povo olhou para Saul e falou, Saul é muito bonito. Saul é muito bonito. Escolheu ele. O que deu? Deu desgraça, porque Saul não foi escolhido segundo o coração. Foi escolhido segundo a aparência, shape. Saul na vitrine vendia bem. E é bom ter um rei que venda na vitrine. Aí Deus olha para Samuel e fala assim, Samuel, você ainda está no mesmo erro. Lembre-se que eu não vejo como você vê. Eu não escolho segundo padrões humanos. Eu escolho segundo o coração. Não é ele. Passam todos os irmãos que estão lá, nada. Aí então chega uma hora que Samuel diz assim, não tem mais ninguém? Não tem nenhum aí? Aí Jessé diz assim, só tem o menor que está no campo, que é o pastor. Dizer que Davi era pastor, era dizer, ele é o mais imprestável. Porque a atividade pastoral era deixada para o filho. Mas, assim... eu tô vendo que ele não vai para Harvard mesmo. Ele não vai para Harvard, ele não vai passar em nenhum vestibular, esse moleque aqui, vamos colocar ele como pastor. Que basicamente você tá... Imagina a figura de um pastor que tem que cuidar de animal debaixo do sol, na região de Israel, que bate 45 de boa o dia todo. Tanto é que quando a Bíblia diz a Bíblia diz que Davi era um homem de pequena estatura, mas não quer dizer que Davi era um anão, quer dizer que comparado com os guerreiros, ele era pequeno. A Bíblia diz que ele tinha uma pele, na verdade a palavra ruiva não é bem a definição para que Davi era. A palavra que define melhor Davi era bem moreno. Você tem que imaginar um cara que fica debaixo do sol o dia inteiro fedendo bicho. Porque uma das atividades de pastor é a ovelha tenta fugir, ele vai lá, pega a ovelha, coloca no ombro. Imagina você recebendo na sua casa, lá pelas 6 horas da tarde, alguém que passou o dia debaixo do sol quente com um bicho no lombo. Ele está sujo, ele está fedendo urina e fezes de animal e com uma aparência horrível. Esse é Davi. No entanto, quando todo mundo olha para Davi e vê um cara fedendo, Deus olha para Davi e está vendo o quê? Um rei. Notou como o shape não pode ser definitivo com relação à qualidade de qualquer pessoa diante de Deus? Porque você pode estar vendo alguém com a roupa rasgada, fedendo, e Deus está olhando para ele e dizendo assim, mas eu vejo nele coisas muito melhores do que de alguém de terno, gravata e perfumado. Quando vão falar para Davi,
Isso é uma novidade para todo mundo, porque dizem para Davi assim, Davi, você tem que ir lá para casa porque Samuel está lá, ele vai ungir o próximo rei de Israel e não é nenhum de seus irmãos, mas é um filho do seu pai. A Bíblia diz que a primeira coisa que fizeram quando Davi chegou em casa, sabe qual foi? Deram um banho e trato no visu. Porque ele estava tão mal acabado que o pessoal falou assim, não dá para você chegar assim diante de Samuel. Ele chega em casa e ele não vai falar oi para a visita. Levam ele para o banho. É igual quando você vai ser visita na sua casa e a criançada está lá brincando, aí você fala assim, pelo amor de Deus, gente, vocês vão tomar um banho. Porque se a visita chegar, vocês estão umas carniças. Foi o que fizeram com o Davi. O pessoal olha para Davi e vê carniça. Deus olha para Davi e vê o quê? Ele é um rei. Se nós não mudarmos a nossa perspectiva, nós vamos entrar na crise da geração vitrine e isso vai adoecer a nossa vida, porque isso não vai dar significado para a nossa existência. Mesmo que nós vivamos num mundo que diz que isso é que vai dar qualidade de vida para você. Não vai. Deixa eu dizer para você, não vai. O que, em primeiro lugar, vai dar qualidade de vida para você é uma espiritualidade saudável. Porque vai começar a trabalhar a saúde do corpo e a saúde dos ossos. Essas outras coisas podem ser coisas que venham a ajudar nesse processo. Mas se você inverter essa coisa toda, não há nada que você possa fazer. Porque o seu coração vai ser amargo e você vai entrar naquilo que o próprio salmista Davi, esse mesmo cara sujo, que virou rei, um dos maiores poetas e um dos maiores escritores bíblicos, escreveu algum tempo depois. Ele escreveu assim, enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não confessei os meus pecados a Deus, eu fui envelhecendo de tão cansado. Os meus ossos foram sendo consumidos e corroídos, e a minha força, o meu vigor chegou ao fim. É interessante porque ele escreve isso na época em que ele era rei. E se há uma coisa que o rei faz, é se alimentar bem e se cuidar bem, porque ele tem uma equipe de personal, tudo para fazer qualquer coisa por ele. Mas como ele não tomou conta nessa época da vida daquilo que era primordial, ele chegou a dizer, eu sinto que os meus ossos estão sendo corroídos e o meu vigor não existe mais. Não há nada que traga tanto vigor à vida de qualquer ser humano do que obediência a Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, quando nós confiamos em Deus e vivemos debaixo da graça de Deus, tendo a plena certeza de que Deus está guiando a nossa vida, não importa onde você esteja, você estará em paz, porque Deus estará ali com você. E o que traz paz a qualquer situação não é o que nós fazemos, é a presença de Deus ali. É por isso que na história da Bíblia você tem homens e mulheres de Deus sendo colocados nos piores lugares e em paz. Você tem um cara chamado Daniel, que por causa da fidelidade a Deus é jogado na cova dos leões. E o que ele faz na cova dos leões? Ele tem que passar a noite lá, leões extremamente famintos, que eram deixados famintos para que quando alguém fosse jogado lá, o leão olhasse e falasse, oba, carne fresca. Aí Daniel é colocado lá, eu fico imaginando Daniel, ele chega lá e fala, ih, rapaz, os leões ali, ele olha para o leão olha para ele, o leão não mexe uma unha, aí Daniel espera, aqueles 5 minutos ali, adrenalina, o leão chega assim, daquela lambida na bochecha dele, Aí Daniel descobre que o leão está querendo um cafuné, dá aquela cafunézinha, ele pensa, que eu colocar a mão, minha mão já era, até que de repente lá pelas 3 da manhã, tá os leão tudo amontoado no canto, Daniel no meio ali deitado, tranquilo, sonhando, contando os carneirinhos no meio dos leões. No dia seguinte o rei vai lá e fala, ei Daniel, tá aí? Tamo aí, é nóis. O cara passou a noite numa cova com leões e saiu de boa, tranquilo, é nóis, vamos aí. Ao mesmo tempo, há outros cristãos que não tiveram a mesma sorte, talvez, de Daniel. Quando você pega a história dos cristãos sendo perseguidos nos primeiros séculos da igreja, você vê que muitos deles foram colocados nas arenas para morrer.
Mas quando você lê relatos históricos da morte de cristão em arena romana, são relatos fantásticos. Porque os historiadores, inclusive historiadores não cristãos, escreveram que era muito comum os cristãos entrarem de mãos dadas, faziam um círculo e cantavam os hinos. Hinos que exaltavam a Cristo. E eles iam cantando, e cantando, e cantando. E muitos deles continuavam cantando enquanto os leões os estavam devorando. E há relatos históricos que dizem que eles só paravam de cantar quando morriam. E que muitas vezes o imperador ou as autoridades romanas iam vasculhar os corpos e eles ficavam indignados, porque eles olhavam para os cristãos e eles diziam, eles morreram sorrindo. Tanto é que uma das atividades evangelísticas mais famosas do primeiro século era participar dessas arenas. O que a igreja de Jesus fazia? Quando ia ter irmão que ia ser comido por leão na arena, os cristãos iam assistir. Porque eles sabiam que aqueles caras seriam dilacerados pelos leões de uma maneira tão honrosa e tão cristã que isso seria um testemunho. Muitos dizem que as pessoas que foram lá para se divertir com os cristãos morrendo se perguntavam como é que eles podem morrer assim? Como é que eles conseguem morrer assim? E onde é que estavam os cristãos infiltrados? Na torcida. E às vezes você estava do lado de um cara não cristão e você era um cristão que poderia estar lá sendo consumido pelos leões e o cara do seu lado indignado pensando como é que eles podem? Como é que eles aguentam? Aí o cara do lado que é cristão dizia assim, eu sei como eles podem, eu sei como eles aguentam, e muitos foram evangelizados nessa situação. Porque eles sabiam que o que a gente vê não determina necessariamente o que nós sentimos, porque o nosso coração é inabalável em Cristo, e só em Cristo. Ele é a saúde para a nossa vida. Ele é a saúde para os nossos ossos. Quando nós olhamos para a cruz, é que nós encontramos a verdadeira saúde e a verdadeira resposta para os nossos males. Eu me lembro de ontem ou sexta-feira, eu tenho um pastor americano, que é meu amigo no Facebook, e ontem ou sexta-feira era aniversário da morte da mãe dele. E ele colocou uma foto do velório da mãe, ele do lado do caixão da mãe dele, e ele dizendo, a minha mãe, uma das coisas que a minha mãe sempre fez, foi nos ensinar a amar Cristo. Minha mãe era uma mulher simples, mas ela ensinou os seus filhos a amar a Cristo. Foi isso que ela fez na vida. E ele estava contando que ele esteve com ela nos últimos momentos em que ela estava viva. E ele estava dizendo que ela pegou na mão dele, um pouco antes de falecer, olhou nos olhos dele, do filho, e disse assim, pouco antes de falecer, filho, nos encontramos no céu. E faleceu. Filho, nos encontramos no céu. Se a luta e o anseio pela saúde tem a ver com viver e morrer bem, a resposta para a luta pela saúde, inevitavelmente é Cristo. Porque só aquele que sabe que ao fechar os olhos, abrirá os olhos e verá Cristo e estará eternamente com Ele, é que consegue viver e morrer bem. Nenhuma outra possibilidade existe. É por isso que a Bíblia diz, se você temer a Deus, não for sábio aos seus olhos, se você compreender que precisa obedecer a Deus, evitar o mal, isso vai dar saúde ao corpo e vigor aos ossos. Isso significa que você tem que ser uma pessoa que não cuida do shape? Não, pode cuidar à vontade. Significa que você tem que dizer assim, então agora eu não corro mais. Não. Significa que você agora tem que comer tudo que é porcaria? Não. Significa que esse não pode ser o alvo da vida. O alvo da vida é Cristo. A coisa mais importante do dia é Cristo. O momento mais importante do dia é estar com Deus. O alvo da existência é viver para Deus e para a glória de Cristo. É para isso que nós vivemos,
É para isso que nós caminhamos, e essa é uma vida saudável e sábia diante de Deus e para a glória dele. Que o Senhor nos ajude, porque sim, a gente tem muita dificuldade para fazer isso. Todos nós temos muita dificuldade para fazer isso. Mas eu quero chegar no fim da minha vida, se com 90 anos, se com 40 anos, ou 39, nesses poucos dias de 39 que me restam, eu quero poder ter a consciência no meu leito de morte, ou nos meus minutos pré-morte, que a minha vida foi Cristo. E se a vida foi Cristo, é o que eu sempre brinco aqui. No meu velório, faça um churrasco. Porque no momento em que eu estiver sendo velado, eu quero dizer para você, eu estarei em festa. Eu estarei em festa. E quem chegar depois vai aguentar o sarro de ter que chegar depois e perder umas coisas que eu vou contar e falar assim, rapaz, quem viveu, viveu, viu? Não volta mais. Você não sabe o que Abraão fez. Viver é Cristo. Para nós cristãos, o morrer é lucro. Nós vivemos. Saúde para o nosso corpo, saúde para o nosso coração e saúde para a nossa alma. Que Deus nos ajude e que Ele nos abençoe. Senhor, obrigado por Tua palavra. Nós queremos pedir que ela molde a nossa caminhada de uma tal forma que nós descobramos de maneira definitiva que a saúde está em viver para o Senhor e para a glória do Senhor. E todas as coisas, demais coisas, se o Senhor quiser, vão sendo acrescentadas. Sejam dias bons, dias maus, não importam. Serão acrescentados como graça do Senhor. Nós pedimos isso, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não esqueça, sininho para ativar a notificação, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário aí abençoando o nosso ministério, tá ok?